Olá, Selva, seja muito bem-vinda, Leoa. Hoje estamos com uma convidada incrível que eu tenho certeza que a história de vida dela vai conectar com a sua e ter realmente muitas transformações. Seja muito bem-vinda, Mayra. Obrigada, Lara. É um prazer estar aqui com você nesse programa maravilhoso. Esse pod, né? Na verdade, o Despertar da Leoa, estava bem ansiosa para vir participar com vocês. Ah, que incrível. O Despertar da Leoa vem transformando muitas mulheres. Eu tenho certeza que a sua história de vida também tem muito para impactar, né? E as pessoas poderem aprender com você. E eu quero já logo começando, conhecendo um pouco melhor você. Quem é você? De onde você veio? Me conte tudo. Então, Lara, eu sou de Ribeirão Preto, né? Essa cidade quente, do chopp, do futebol, né? Cidade universitária, nasci aqui, meus irmãos também. Minha família, meus pais são de Minas, Triângulo Mineiro. Ainda tem bastante parente ali, na região de Araguari, Campo Florido. Então, assim, passei um período da infância ali no Triângulo Mineiro, Campo Florido, principalmente. Minha avó morava lá, tinha lá uma terrinha lá, um café, a gente vivia para aqueles cafezal afora. E tenho parentes em Araguari, Uberlândia, enfim, aquela terrinha ali, aquele meio. E depois voltei, né, para Ribeirão Preto, onde estou até hoje, constituí minha família, minha carreira. Você voltou com quantos anos para Ribeirão? Com 10 anos, né, 10 anos. E hoje estou aí completando 31 primavera. Que incrível. E conta como que foi, quando você veio para Ribeirão, você trabalhou com o quê? Como foi essa trajetória sua no empreendedorismo? Tá. Vou falar um pouquinho da música, né? A minha influência começou pela minha avó. Minha avó, ela cantava nos bares na região mineira, junto com o irmão dela, né, no caso. Vamos dar só que eu acho que tem Leoa que não conhece. Ela também canta, Leoas, né? Temos uma cantora aqui, né? Então, por isso, né, da avó. Então, sua avó cantava. Sim. E aí você foi olhando, você tinha quantos anos? Ela sempre pegava o violão e falava: minha filha, você tem que aprender a tocar, você tem que aprender a cantar, você é muito desinibida, você fala, você canta, tem uma voz boa, você vai cantar. E ela era cantora. Nessa trajetória cantando, ela perdeu o irmão dela, né, que era o parceiro, a segunda voz dela. E aí ela desanimou de cantar. Minha avó teve 9 filhos. Dos 9, 0 se interessaram pela música. E aí veio a neta que amava a música. E ela falou: opa, que ela nasceu aqui. Artista. Aqui. Também o que me ajudou, que eu falo que me influenciou muito nesse meio artístico, é porque assim, a minha família é uma família cristã. Então, eu cantava na igreja, nos grupos de jovens. Então, sempre tive assim, aquela chama assim, acesa de cantar, né? Ansiar cantar. E era uma coisa que me fazia feliz e que eu pensava assim, nossa, poderia ser, né? E no meio musical seria isso. A parte de empreendedorismo, ela é um pouquinho mais recente, apesar de que desde criança, a gente sempre teve muita criatividade lá em casa. Mulher, peraí. Gente, a vida dela é uma doideira. Vocês estão percebendo. Aconteceu muitas coisas. Muita coisa. Você veio lá de Minas com seus 10 anos, recapitulando. E aí você começou, né? Você tinha sua avó que já cantava, já tinha, né? Aquele feeling. Viu você, falou: não, minha neta vai ser cantora. Né? E ela tinha toda a razão, que você é uma cantora incrível. E aí você começou a cantar com quantos anos? Profissionalmente, a primeira vez que eu subi assim num palco, eu já tinha 18 anos. Certo. Porque até então eu cantava, como eu te falei, em igreja, enfim, escola. E aí começou a estudar, né? Ter um foco mais profissional. Sim, exatamente. E aí com 18 anos você começou a cantar. Com 18 anos foi a primeira vez que eu subi num palco e cantei. E falei assim, é isso. E sentiu aquela energia, falou: nasci pra isso e exatamente. Eu quero vivenciar isso. E aí você deu continuidade na sua carreira musical ou você foi empreender em outras áreas? Com 18 anos, né, como eu te falei, foi a primeira vez que eu subi no palco. Logo após, aos 19 anos, eu tive a minha primeira gravidez, que foi a Maria Eduarda. Então, quando a gente é mãe, todo o universo se molda ali em volta daquele ser que depende tanto da gente. Então, a gente acaba deixando um pouquinho. Então, nesse momento de descoberta, eu tive, assim, que meio que abrir mão e falar assim, não, vai esperar mais um pouquinho. Porque aí eu me dediquei mais à minha família, enfim, filhos, demanda muito tempo, maternidade. E eu queria muito ser mãe. Eu queria muito curtir aquele momento com bastante intensidade. Logo após a Maria Eduarda veio João Vitor, eles têm apenas 2
anos de diferença. Então, assim, eu vivi a maternidade, aquele momento, intensamente. Hoje você tem 3 filhos, né? 3 filhos. Qual que é a idade deles? A Maria Eduarda, 11 anos. João Vitor tem 9 e a Fefe, que vai fazer 1 aninho agora em maio. A Fefe tá aqui no estúdio e tá assim, aqui ela tá sendo a primeira a ver esse pódio assim de camarote. Ela adora uma câmera, né? E cresce nesse meio, né? E Exato. vai pegando algumas, gosto disso, não gosto. A Maria Fernanda, ela já é uma artista. Ela nasceu nesse meio, ela gosta desse meio, ela vê câmera, eu tô fazendo story, ela tá rindo nos stories, ela adora. É o meio dela, eu falo, essa daí vai ser artista também. Com certeza. E aí passou, os filhos crescerem, hoje a Fefe vai fazer 1 aninho, né? Você falou. Exatamente. E aí você voltou pro mundo artístico ou não? Foi assim, quando a gente está cantando, está no mercado, e quem canta, quem é artista conhece, é um meio muito complicado, assim como todos os outros, mas assim, a gente mexe muito com os sonhos da pessoa. Você não tem uma faculdade, tipo assim, eu vou ser médico, eu vou fazer 7 anos de medicina e vou sair formado com uma profissão. Você não tem isso. Então, as pessoas te perguntam, você trabalha com o quê? Eu sou cantora. Tá, mas aí, você trabalha com o quê? Então, isso ainda é visto assim, não sei se é um preconceito, mas ainda assim, tem muito ainda para lutar, para conquistar, entendeu? Nesse meio. Então, quando você não é profissional, você é amador, você faz cover de outros artistas, né, que estão aí no auge, né? Porque a gente tem os artistas que estão aqui e os que estão aqui. Você não tem um meio termo ainda, né? E então você, assim, não é visto profissionalmente. Você busca, luta e é um mercado muito concorrido, muito difícil. Eu tive uma oportunidade no ano de 2020. Estava com um projeto que se chamava a Boteco das Amigas, que eu fazia com mais 2 cantoras solos, que eram amigas pessoais. E lá eu tive a minha primeira oportunidade profissional. Eu fui vista por um empresário, que é o Fernando Semensato, que hoje é o meu marido, mas antes de ser meu marido, ele primeiro foi meu empresário, e ele me deu essa oportunidade de me profissionalizar na música. Uau, que incrível! E você teve medo em algum momento? Com certeza, porque é um universo assim totalmente diferente. E quando você começa a se profissionalizar, você vê que tudo que você fazia não é que estava errado, né? No seu conceito estava certo. Mas assim, hoje em dia o artista precisa se valorizar. Então você começa a aprender a como realmente ser um artista. E o artista de hoje, o que ele menos vai fazer é cantar. Ele precisa ter assim um leque de coisas para dar certo. Imagem, carisma, tudo. Hoje você precisa ser um pacote completo, porque conjunto. Exato, porque você é uma marca. Você é a sua empresa. Então, a gente precisa aprender esse conceito para começar a se profissionalizar e se colocar no mercado. Legal, muito bacana, tô adorando. E hoje você falou para mim que você é sertanejo, é mais gospel. O que você se identifica mais? Como que é essa história para você? Tá, eu me coloco hoje como cantora. Porque, assim, a gente faz o sertanejo numa linha totalmente diferente que está aí no mercado. Porque... devido assim, eu sou muito mãezona. Eu quero levar meus filhos, eu quero que eles participem. Eu também não quero deixar meus filhos ir para a estrada 30 shows no mês e deixar meus filhos com uma pessoa, mesmo que seja de confiança, mesmo que seja uma mãe. Então, assim, a gente reduziu a nossa agenda e focamos num mar mais calmo, vamos falar assim, né? Porque hoje o que está em alta é o estilo da Marília Mendonça, Yasmin Santos, Luísa, que é aquele movimento feminejo, né? A sofrência e tal. Então a gente foi por um outro lado, um outro caminho, que é aquele sertanejo mais feminino mesmo, mais romântico, que lembra Paula Fernandes, Taeme Thiago, Maria Cecília Rodolfo, que eu cantava demais. Legal. Né? Então, é mais essa linha, mas também tem projetos que chama Faces, que a gente traz um pouquinho do MPB, um pouquinho do rock, tudo para esse sertanejo mais romântico. Uau, muita história, né, Leo? Vocês estão percebendo que tem muita coisa aqui incrível. Não sei se eu poderia falar, mas ela comentou comigo e eu sei que tá vindo um DVD aí. E você pode contar pra gente, adiantar como que é esse projeto, de onde surgiu, o que você pode dar de detalhes sobre esse novo DVD que está a caminho? Esse DVD é um sonho, meninas, que assim,
Começou antes da pandemia, quando eu recebi o convite para me profissionalizar e participar desse escritório que se chama Blessed Show. E aí veio a pandemia. E aí você pensou, e agora meu sonho estava prestes a se realizar? Exatamente. E aí, né, não teve jeito, né, gente? Todo mundo parou, principalmente a parte artística teve que dar aquela parada. Fomos os últimos a voltar, né, o nosso trabalho. E agora, finalmente, os projetos de DVD vão sair este ano, não somente o meu, também de outras duplas do nosso escritório. Então, o nosso projeto está para acontecer, se Deus quiser e tudo der certo, em setembro, que também é o mês do meu aniversário, vai ser um presentão. Incrível! E esse DVD, assim, como eu disse, foi um sonho, porque o lugar é maravilhoso, né? É um restaurante aqui em Ribeirão Preto que representa a Fontana di Trevi da Itália, é maravilhoso. Então, a iluminação, o tema, escolhemos... vou dar aí um spoiler. A lua como símbolo do DVD, vai ser o palco também, vai ser uma meia-lua para representar as fases da mulher, as fases cheia, crescente, a gente vai tematizar tudo. Então vai ser maravilhoso só para convidados, vão ter participações aí nacionais, de nomes nacionais que a gente ainda não pode falar, mas... Já tô ansiosa para ver, gente. Está aí no meio do circuito aí que eu falei, desses nomes aí que a gente está se espelhando, então a gente vai trazer participações muito especiais. Parabéns, incrível. E a minha pergunta, outra estava até aqui, mas você já falou, né? Esse sonho sempre esteve com você, então, você sempre quis ter, né? Ir pra frente, colocar esse DVD aí. E você tem, agora eu vou mudar, né? Agora você quem pegou de surpresa. Vou mudar a minha pergunta aqui e eu vou te falar. Você tem um sonho, tem algum projeto de alguma turnê? Você tem esse sonho de colocar a família toda e ir pra estrada ou não? Tem, gente. Como eu falei, eu sou muito família. Eu falo assim pro Fernando, né, e pras crianças, que quando tudo tiver assim estabilizado, vamos comprar um motorhome. Eu quero que a família inteira saia em turnê comigo para os shows, porque eu acho maravilhoso, gente. Eu fico olhando aqueles filmes dos Estados Unidos. Eu sou fã, né, daquela Selena Gomez, que é mexicana. E ela fazia essas turnê com família, eu achava demais. Inclusive, falando de turnê, temos um projeto que está vindo aí com tudo para o segundo semestre, que se chama Gerações. Vocês não podem perder esse projeto. A gente vai cantar com mais 2 grandes nomes da música, mas assim, outro conceito, não são pessoas do meio sertanejo. A gente vai trazer esse show versátil e vamos fazer uma turnê de 24 shows pelo Brasil todo. E esses shows vão ser filmados para uma série da Netflix. Uau, que incrível! Muitas histórias, vários spoilers. E outra pergunta, né, que eu fico... Quando eu olho você, Mayra Pérez, eu vejo você uma mulher cheia de fé, uma mulher muito espiritualizada, né? E eu sempre foi assim. A espiritualidade chegou para você quando? Desde novinha você sempre teve isso. Você falou que você cresceu numa família cristã, né? Mas em algum momento você falou assim, nossa, eu perdi um pouco a fé. Não. Hoje, Mayra, eu percebo que muitas das mulheres, famílias, as mulheres, estão com um pouco da fé desestruturada, né? Sobre esse assunto. O que você teria para me falar? Bom, eu sempre fui uma pessoa de muita fé. Nunca nada foi fácil. E não vai ser. Eu acho que quando as coisas são fáceis demais, a gente tem que desconfiar. Porque na vida, a gente nasce para aprender estágio por estágio. Quando você atinge um estágio e aí ele começa a ficar fácil para você, vem para um nível mais difícil. E eu acho que a gente ter sempre uma fé, independente da sua religião, se você é católico, se você é cristão, espírita, eu não tenho muito isso, sabe? Eu acho que a gente tem que ter Deus. Eu sou cristã, minha família é cristã, e todo momento, em todas as minhas dificuldades, eu sempre acreditei muito que Deus iria me mostrar um caminho, porque Deus, ele não dá um fardo para um filho que ele não possa carregar. Então, se hoje você está passando por algum problema que assim te parece muito difícil, você pode ter certeza que você vai sair desse problema lá na frente assim muito melhor, muito maior, e que o seu testemunho vai servir para pessoas que precisam ouvir aquela experiência para elas saírem de uma situação que às vezes parece tão nebulosa, tão grande. Então, eu sempre falo assim, a gente tem que dar para o nosso problema a proporção que ele tem. Falou tudo. E eu falo que quando a gente está... Até eu comento, quando a vida da nossa está tão calma, tão parada, eu falo, é bom ter um movimento, um agito, porque depois Deus vem com uma aprovação, com uma melhora.
nunca sempre muito calmo. Às vezes as pessoas gostam, eu quero ter uma vida mais calma, mais tranquila. Mas não é tão bom, porque quando tem essas mudanças é para impactar outras vidas, é para mudar você, é para te fortalecer, te deixar mais forte. Eu acredito nessa visão, como você falou. Tudo é construção, Lari. Tudo na vida é construção. Nada vem do céu, nada cai assim, nossa, Lari, tô aí, R$1 milhão, resolve seus problemas. É um trabalho de formiguinha, é o dia a dia, o passo a passo. Eu, quando te falei, né, tive meus 2 filhos, João e Maria, muito nova. E eu me vi viúva com 22 anos. E ele era novo também. Então, assim, não é uma coisa que... aconteceu, e não tem como você culpar alguém. Na época eu me revoltei com Deus, né? Eu pensei que eu iria perder a fé. E aí você fica, por que acontece comigo? Por que disso? Por que aquilo, né? Exatamente. Mas hoje, após quantos anos? Hoje eu estou com 31 anos, né? Já faz quase 10 anos. Após 10 anos, você consegue entender o porquê de tudo aquilo, o que estava escrito para você, qual que era a sua história, né? A minha dica é assim, é um dia por vez e se apegue ao que você ama. Eu, quando eu me vi nessa situação, e hoje as pessoas olham e até estranham quando eu falo, porque a relação que o João e a Maria têm com o Fernando é de pai e filho. E não tem dinheiro que paga isso. Eles chamam ele de pai e ele trata eles como filho. Ele fala, eu não tenho uma filha, eu tenho a minha 3ª filha. Isso para uma mãe não tem preço. Quando eu me vi sozinha, viúva, com 2 filhos, e nesse momento, gente, parece que é um momento que você tem que passar sozinha. Porque nesse momento você não tem mãe, nesse momento você não tem pai, nesse momento você não tem amigos. Parece que as pessoas se blindam de medo de você precisar de alguma coisa. É um momento que você tem que passar sozinha. Você acredita que as pessoas têm medo de ter mais um problema para resolver? Sim, com certeza. As pessoas têm já os seus problemas e eles têm medo de se aproximar e você precisar que eles também resolvam os seus. Então tem momentos na vida que a gente se vê sozinha. E eu me desdobrava, eu fiz de tudo, gente. Eu vendia. O que você fez para superar isso, para poder se reerguer? Como que foi? Uma dica, né? Que às vezes até alguma mãe, uma leoa tá passando por isso. O que você fez para se reerguer, se reestruturar, né? E mostrar a sua garra como testemunho, igual como você falou hoje, você consegue dar esse testemunho para mudar outras vidas. Eu tive muita persistência, porque na época eu fui trabalhar e a empresa que eu estava teve uma crise, acho que foi em 2015, não sei, teve uma crise que fecharam muitas empresas. Foi uma crise mundial e a empresa que eu estava também fechou. E eu tinha 2 crianças para cuidar, eu tinha aluguel para pagar. Gente, eu vendia perfume Rinodê, eu era Uber, tudo. Onde falava, eu fui cerimonialista de casamento, recepcionista de eventos. O que tinha para fazer, eu fazia. Você não teve medo, sabe por quê? Medo, a gente você foi uma leoa, você tinha que enfrentar, tinha os 2 filhotinhos esperando. E trazer, né? Então, quando eu falo, quando nós nos despertamos, você teve um despertar, quando você despertou que você precisava, que você tinha as 2 crias, você foi, correu, lutou, trouxe, né, com unhas e dentes, foi fazendo de lá e cá, e hoje você tem esse testemunho lindo de vida. Parabéns, incrível. Eu ia para os meus shows, Lari, trabalhava ainda o dia inteiro, fazia isso, e quando tinha os shows ainda, né? Tinha que estar lá os sorrindo. Eu levava os 2 comigo, eles sentavam na primeira mesa, eu no palco, eles na primeira mesa ali, e eles filmando o show da mamãe. Não tinha nada no mundo que pagasse isso. Eu olhava e falava assim, cara, eu vou até o fim. Eles vão ter muito orgulho de mim um dia. Que incrível. E foi exatamente num dia como esse que o Fernando entrou na nossa vida. Ele chegou, me viu no palco cantando e viu lá minhas crianças na primeira fila, olhando a mamãe, filmando do celular, porque eles que faziam o material que eu postava nas minhas redes sociais. Por eles mesmo. O meu filho João falava assim, eu sou o empresário da minha mãe. Ele tirava foto, ele fazia os vídeos. E tudo que ele fazia era o que eu publicava de material. Legal. Então, assim, não tinha como não dar certo. Não tinha como. Toda a inspiração, toda a motivação, tava tudo ali. Entendeu? Tinha um porquê, né? Pra quê? Um porquê. Exatamente. De você estar ali. Eu não podia passando... decepcionar eles. Isso. Parabéns. Incrível essa história. Tô amando esse podcast. Eu tenho certeza que tá te inspirando também. E
eu vejo que hoje você também está no mundo digital, de influenciando pessoas, né? Com seu testemunho, com sua história de vida, eu acho que você conseguiu trazer isso, né? Para poder ajudar outras mulheres, né? Fazer outras empreendedoras que estão começando do zero também ter seu próprio negócio. Exato. E como essa relação sua nova, né? Com o digital, influenciando... Então, surgiu da necessidade, né? Veio a pandemia, todo mundo caiu na rede de... Não é digital, né? Digital influencer, não sei. Algumas Precisava estar na internet Exato, mostrando seu produto. Exatamente. Então, assim, aí a gente tem que se reinventar. Então, começamos a trabalhar mais a rede social, trazendo grandes marcas, né, para crescer junto, agregar junto com a marca Mayra Pérez, que hoje é uma marca. Então, buscando sempre parcerias, permutas, para um crescimento junto, né? Então, a gente teve que se reinventar, aprender. E o empreendedorismo surgiu de um desafio. O meu marido, o Fernando, ele é empreendedor, ele é empresário também de outros artistas e ele sempre está me desafiando a crescer. Ele sempre fala, quando eu acho que está tudo certinho, ele fala assim, eu acho que você precisa fazer mais isso. Ele sempre me dá um desafio. Quando eu alcanço alguma coisa, ele me dá outro desafio. E eu falo para ele, você me cobra demais, você não cobra isso dos outros artistas. Ele fala assim, porque você tem potencial, você tem que ir mais longe. Então, quando você alcança uma meta, vai para outra. Então, ele me desafiou a criar uma marca para mulheres. Ele falou, qual que é o nosso público? Feminino. Então, a gente tem que buscar o quê? Parceiras femininas. Então, você tem que criar uma marca feminina. E hoje essa marca, que é empreendedora de salto, empreendedora né? de salto, exatamente. Que são várias empreendedoras mulheres, sim, ali, e que tem você dá o apoio, essa ajuda, o network, seria exatamente isso. A gente traz oportunidades, né? Traz oportunidades para essas mulheres crescerem, dar um up nos seus negócios. Trazemos mentorias, palestrantes, o café network para elas trocarem, fazerem negócios. A gente dá todo o aparato que essas meninas precisam no seu negócio na parte de publicidade, propaganda, porque hoje dentro do meu escritório eu tenho esse recurso para oferecer. E a propaganda ambulante sou exatamente eu, que sempre assim, de início já coloco no pacote para poder assim, desenvolver o projeto de cada uma com carinho, né? Falando da marca, ensinando. Olha, é importante você registrar a sua marca, a sua patente, para que você não faça todo um trabalho, sua marca cresça, seja conhecida e lá no final alguém registre a sua marca. Você pega literalmente ela pela mão e leva ela pelos caminhos, exatamente, né? A Blessed tem Blessed 360, né, que vamos ter a inauguração, vou te trazer o convite. Ela pega todo esse projeto do zero e desenvolve esse projeto até o final. Incrível. E nós estamos quase no fim. Eu falei que passa muito rápido, né? Tanto assunto que a gente poderia ficar aqui uma tarde toda conversando. E eu vou te falar 5 palavras e eu quero que solte o que vier na sua cabeça. E fala assim, fala real, o que tiver que falar. Família pra você. Tudo. Empreender. Empoderamento. Deus. Nossa, Deus não tem nem palavra. Deus é a vida. Superação. Controle. Sonho. Realizar. Uau, nem foi ensaiado, não você foi. Mandou super bem, foi falando. Eu quero que você finalize falando uma frase para essas leoas que pode estar passando por alguma situação, por algum problema, que tem algum medo, que às vezes tem medo de empreender, tem medo de sair de onde está sozinha com seus filhos e também tem que sair para a batalha, para trabalhar. Você, mais que ninguém, tem autoridade para poder falar sobre Sim. isso. Você passou por essa dor e eu tenho certeza que você tem uma palavra de carinho, né, e de amor para essa leoa. Exatamente. O que eu tenho para falar para vocês, leoas que estão aí em casa, nunca desistam. Sejam persistentes, sabe? Busque sempre uma referência, um porquê, um pra quê, sabe? Não desista, porque se você desistir na primeira, o sonho morre ali. Então você tem que ter como que eu posso dizer? Uma esperança. Só que você tem que ter atitude. Se você não tiver atitude de mudar, todos os sonhos, todos os planos, os projetos, eles vão continuar no papel. O que muda são atitudes. É você levantar todo dia e falar assim, eu preciso fazer tal coisa. E não precisa você fazer tudo de uma vez, mas se você fazer aos poucos,
Isso vai ser tão automático, se você tiver constância no que você faz, aos poucos você vai conseguir alcançar o que você deseja. Tem que ter assim muita fé, muita garra, porque nós mulheres somos fortes, somos guerreiras, somos mães, somos empreendedoras e estamos aí nessa fase aí de empoderamento feminino. Então, assim, se parcere com mulheres que também queiram o mesmo que você, que estejam no mesmo caminho, tenham a mesma visão, para que possam crescer juntas. Eu acho que nós, mulheres, sempre precisamos nos ajudar. E eu tenho certeza que essas mulheres vão encontrar um melhor caminho, a começar por dentro de casa. Incrível. Sejam mulheres, sejam leoas que realmente levantem outras leoas. Seja uma pessoa que não fique na sua zona de conforto. Seja uma pessoa que se incomode com a situação da vida que você está. Não adiante, leoa, você ficar falando, essa vida não tá boa, eu não estou satisfeita com o meu trabalho, não estou satisfeita ganhando esse salário. Se você ficar nessa situação e não quiser mudar, você vai estar sempre no mesmo lugar. Não adianta você vir ver meu podcast, não adianta você entrar numa rede social, ficar pulando de galho em galho, se você realmente não desistir, dar o passo para querer mudar. Depende só de você. Foi um prazer incrível, amei conhecer sua história de vida. Obrigada, muito inspiradora. Lari. Tenho certeza assim que sua vida é só sucesso, né? Muitas provações. Acho que tudo que você passou até aqui tem um porquê para esse testemunho incrível. Não pare. Sucesso e muito, muito obrigada por estar participando de mais um Despertar da Leoa. Eu que agradeço o convite, eu amei estar aqui, dividir com vocês um pouquinho da nossa história bem resumida. Queria deixar aqui para as suas leoas seguirem as nossas páginas, claro, que é @blessedshow_, @Mayra Pérez Cantora, tudo junto também lá no YouTube, @Mayra Pérez Cantora. Siga as nossas redes sociais. Eu acho que nós leoas temos que nos ajudar também, então segue lá, gente, e fique por dentro aí de todos os nossos projetos femininos, nossos trabalhos, o @Empreendedoras de Salto também, que está com muito projeto feminino aí, trazendo muitas coisas boas para vocês. Ai, que incrível. Até a próxima, Leoa. Fico com o Despertar da Leoa.